Paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo no canal EBD Teologia, né? Para estar falando, né, com a simplicidade, com o conhecimento pouco que nós temos acerca dessa tão maravilhosa ciência que é o estudar a palavra do Senhor, né? Porque esse termo teologia, ele diz respeito a isso, né? Ao estudo sobre a pessoa de Deus, né? Theos é Deus no grego, e logia, né? O estudo ou tratado sobre a pessoa de Deus, né? E sabemos que a teologia ela se faz em quatro partes, né? A teologia bíblica, a teologia exegética, que são uma só, a teologia sistemática, que eu tenho muitas teologias sistemáticas que eu gosto do assunto, a teologia histórica e a teologia prática, né? Mas nesse vídeo eu não quero assim me estender muito nesse vídeo, mas não falar sobre acerca de cada área dessas quatro áreas que foram ditas, né? Mas apenas falar sobre a importância da teologia. A teologia, irmãos, ela é transformadora de vidas. A teologia, ela transforma homens, assim como eu costumo falar para os irmãos, assim como eu já trabalhei muito na roça e tudo, quando você vai carpir uma roça, qualquer que seja um roçado que você vai fazer, se você entra naquela para carpir aquele chão ali com a enxada cega, você vai amassar aquele mato ali, mas você vai arrancar, mas vai ficar assim um carpido meio feio, meio fora meio descomunal, né? E quando você está com a enxada bem amoladinha, você vai que fica aquele terreno limpinho, bonito, né, irmãos? Pronto para o plantio, né? E dessa forma eu compreendo, eu costumo falar para as pessoas acerca da teologia, que quando nós fazemos teologia, a nossa enxada, a nossa ferramenta de trabalho, que é o falar a palavra de Deus, o ensinar a palavra de Deus, nós fazemos de uma forma com mais facilidade, com mais maestria, e de forma que pessoas venham a ser edificadas, porque a teologia nos ensina a trabalhar de uma forma certa, de uma forma correta, né? Independentemente da linha que a pessoa siga, né? Nós fazemos de uma forma mais... as pessoas que fazem a teologia, elas têm uma transformação nas suas vidas. Quando eu me converti, assim, Deus ele já tinha me chamado assim para estudar, né? Para me aprofundar no estudo das coisas relacionadas ao reino dos céus, acerca da pessoa de Deus, que é insondável, né? Quando eu falei aqui que é o tratado sobre a pessoa de Deus, ou estudo sobre Deus, né? Deus ele nos faz conhecê-lo pela sua revelação, pelo que se encontra na sua palavra. Mas Deus ele é muito mais além do que nós podemos imaginar. Deus é insondável, né? Mas aquilo que compete a nós saber, ele se revela através da sua palavra. E o que eu quero falar hoje, né? Que eu era sectário, né, irmãos? Eu era sectário. Eu tinha uns pensamentos meio radical e fora da vontade de Deus, né? Eu era radical, assim, sectário. Eu não aceitava muitas coisas. Eu achava que o evangelho tinha que ser pregado na base da paulada, da pedrada, daquela, como se diz, aquela doutrina, né? Aquela doutrina de homem que colocar um fardo nas pessoas que elas não podiam carregar, né? A síndrome do fariseu, né? A pessoa, quando algumas pessoas, não estou falando que são todas, que tem pessoas que não têm teologia, mas são pessoas que já são bem instruídas na palavra de Deus e têm a capacidade de se libertar disso. Mas a minha pessoa, eu era sectário, né? Quando eu entrei por seminário teológico, por mais que já era um estudante da Bíblia e gostava de ler,
mas eu não sabia interpretar a palavra de Deus da forma que ela é, né? Eu pregava muita coisa que hoje eu não prego da forma correta, porque aprendi a fazer uma exegese de um texto, aprendi na homilética como montar um sermão expositivo, né, a forma que eu mais gosto de pregar, e hoje eu sei o que é interpretar cada palavra ali de forma a extrair do original para aplicar na igreja de uma forma que não vai ser, que você não pode assistir TV, que você não pode usar um terno aberto atrás, né? Eu tinha esse tipo de coisa, né, irmão? Sectarismo, né? Mas o que eu queria dizer, né, nesse vídeo é que a teologia ela abriu os meus olhos para um evangelho, não um evangelho assim que muitos falam que a teologia ela faz da pessoa uma pessoa liberal. Não tem a teologia liberal. Sim, tem os teólogos liberais, né? Mas a teologia, eu pensava que ela afrouxava o homem a não pregar a verdade. Foi aonde eu me enganei, porque quando você estuda a palavra com consistência, quando você faz uma exegese da palavra do Senhor, o seu conteúdo ele é mais pesado do que muitas doutrinas de homens que são pregadas por aí. Sobre isso não toque, não prove, não manuseie, igual a palavra diz, né? Porque quando você quando a pessoa aprende, né, a andar dentro da palavra, de ser uma palavra de homem que vai talvez até expulsar, igual eu já vi pessoas serem expulsas da igreja por uma doutrina de homem, por um pensamento que a pessoa tinha que se transformar em um dia, né? E a pessoa saiu da igreja, tal, tomara a Deus que tenha ido para outra, né? Mas a pessoa se sentiu tão constrangida que saiu. O que é isso? A falta do amor, porque a Bíblia, a teologia, ela nos ensina a pregar a verdade, mas nos ensina a consolar, né? O pastor, o bom pastor, ele cura a ovelha, né? Ele tira os carrapichos da ovelha, mas ao mesmo tempo ele vai consolando. Para quê? Para que não haja uma deserção daquela ovelha, né? Fugir do aprisco, porque é um pastor que ele trata mal as suas ovelhas, né? E a palavra de Deus, quando ela a teologia, ela nos ajuda a fazer esse trabalho, né, com mais maestria, né, com a vontade de Deus sendo soberana, né, em tudo aquilo que nós fazemos e falamos. Só que o que eu gostaria de trazer aqui, né, mais uma coisa da teologia, a teologia ela é libertadora, né? A teologia ela nos traz cativos à vontade de Deus. A teologia nos aponta o caminho a qual nós devemos andar, né? Mas o perigo que nós temos que fazer, que ter, né? O perigo que nós corremos. Eu tenho aqui alguns materiais de pesquisa que, pela misericórdia de Deus, eu tive que comprar e preciso de mais ainda, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, mas nós precisamos de ferramentas para poder interpretar, né, e para poder ter conteúdo para ensinar a igreja. Quando eu falo isso, não estou falando que todos esses livros aqui, eles são maiores do que essa palavra, né? Mas a teologia, ela só é verdadeira, né? E ela só é aceitável para o âmbito da igreja de Cristo, para o âmbito de encontros liberais, né, de pessoas que não creem nos milagres de Cristo, não creem no nascimento virginal de Jesus, não creem que Jonas foi engolido pela baleia, não crê que o Mar Vermelho se abriu. Isso aí são pessoas que têm um pensamento liberal, né? Que eu sou totalmente contra, porque a teologia verdadeira, ela reconhece que a palavra ela é inspirada e infalível, é a palavra de Deus. E a teologia, a qual ela é sadia, né, e ela edifica a igreja, ela não pode fugir daqui da palavra, né? A teologia que nós fazemos, ela, por mais que eu tenha muitos livros aqui e quero adquirir mais para o crescimento, mas ela não pode, nenhum livro, ele pode me tirar da Bíblia Sagrada,
né? A teologia séria, ela tem que ser feita em cima das passagens, dos versículos, das perícopes, da Bíblia Sagrada, né? Se você vê uma pessoa que faz uma teologia em outro livro, essa teologia dele pode se dizer teologia, né? Pode se dizer que seja um estudo sobre Deus, mas de uma forma equivocada, porque a base para toda teologia, ela é a Bíblia Sagrada. Existe comentário extras bíblico, existe aqui um livro que eu estou lendo aqui sobre a patrística, existe história eclesiástica, que também eu estou lendo esse livro aqui, mas são livros que, assim como a edição da CPAD falou que as passagens da história eclesiástica, ela não pode ser usada de forma doutrinária. Por quê? Porque a única forma doutrinária que tem que ser aplicada na igreja é a palavra de Deus, é as escrituras, né? Então, a teologia, ela é maravilhosa. A teologia, com todas as suas partições, né? A sistemática, a histórica, a prática, a bíblica, né? Que é a exegética, que é retirar o significado da palavra para aplicar nos ouvintes, essa teologia que é tão maravilhosa, que eu mais uso no meu dia a dia, ela tem que ser retirada da palavra. Porque hoje em dia nós estamos vivendo em épocas em que pessoas estão vivendo, pregam a Bíblia, só que assim como a igreja, né, a igreja católica tem a sua tradição, tem pessoas que querem aplicar na igreja hoje em dia não o que a Bíblia está dizendo, mas as suas próprias tradições, né? Ah, eu acho que é dessa forma, como eu gravei um vídeo hoje mesmo, o relativismo, já publiquei, né? O relativismo é complicado, e então a teologia, ela também não pode ter a minha tradição, ela não pode ser acima da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, a minha teologia tem que ser feita em cima da palavra de Deus. Se eu tenho que crescer, se eu tenho que expandir de forma intelectual, a Bíblia, ela nunca pode ser ultrapassada ou obsoleta. A Bíblia, ela não precisa de nenhuma reforma, ela não precisa ser corrigida, não. Ela é a palavra de Deus. É certo que tem passagens que elas não nos diz respeito aos dias atuais, né? Quando a gente interpreta a palavra do Senhor usando a teologia, nós vemos que promessas feitas a Israel, né, que foram ditas em certa ocasião, só mostra a fidelidade de Deus, que ele cumpre aquilo que ele promete, mas não assim como alguns faz hoje, distorcem a palavra de Deus, pegam um versículo isolado, faz uma campanha para arrecadação de dinheiro, né? E isso não é teologia, né? Pessoas que não conhecem fazem essas práticas, porque a teologia nos ensina a ter um respeito não somente pela santa palavra de Deus, a teologia sadia, a teologia verdadeira sobre Deus, mas nos faz também respeitar a noiva, né? A igreja, a noiva do Cordeiro, a qual nós temos que prestar conta, né? É igual eu estou ensinando aqui, e Tiago, ele ensinando que ninguém de vós queira ser mestre, porque sabemos que sobre nós haverá um mais duro juízo, né? E qualquer evangelho, em Gálatas, Paulo ele diz no capítulo 1, qualquer outro evangelho, né, que seja pregado, que não condiz com as palavras de Jesus Cristo e com a doutrina dos apóstolos, que ele seja maldito, né? Por mais que seja extraído de uma forma sem o conhecimento, que seja um contexto tirado aqui e venha formular uma doutrina e criar uma outra forma de evangelho, é um evangelho maldito, que não vai levar ninguém a lugar algum, né? Então, a teologia, ela é maravilhosa. A teologia, ela transforma a mente, e a teologia, ela nos ajuda a guiar o rebanho de Cristo pelo lugar certo, né? Pelos mananciais, pelos pastos verdejantes. Mas
É igual eu falei aqui, por mais que nós tenhamos 1 milhão de livros, a nossa teologia, a teologia sadia, a teologia que ela é verdadeira, ela não pode não pode sair fora das escrituras, né? Toda teologia, os maiores teólogos, os maiores mestres do mundo, eles fazem a sua teologia em cima da palavra do Senhor. O alicerce da teologia. Eu não posso sair de outro alicerce para levantar uma teologia, mas as minhas formulações doutrinárias, ela tem que ser da Bíblia Sagrada, porque a teologia santa, imaculada, ela só pode emergir da santa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.